No coração seco do Brasil, onde o sol castiga a terra rachada e a chuva é esperança rara, nasceu uma das cozinhas mais resistentes e autênticas do país, a culinária sertaneja. Mais do que sabores, ela carrega histórias de sobrevivência, criatividade e identidade. Hoje vamos mergulhar nas origens das comidas típicas do sertão. Pratos que contam a história de um povo que aprendeu a transformar escassez em sabor. O sertão nordestino sempre foi marcado por períodos de seca e dificuldades. Com poucos recursos, o sertanejo precisou aprender a aproveitar tudo que tinha ao redor. O que plantava, o que criava e o que conseguia conservar por mais tempo. Era necessário pensar em alimentos que não estragassem facilmente, já que a refrigeração era inexistente. Foi assim que surgiu o uso do sal como conservante. Daí nasce, por exemplo, a carne de sol e o charque, soluções criadas para preservar a carne bovina por vários dias. Não era luxo, era necessidade. Da mesma forma, o feijão, especialmente o feijão macaça ou feijão de corda, passou a ser um dos pilares da alimentação. Fácil de plantar, resistente ao clima árido e nutritivo, ele virou base de inúmeras combinações. Quando chovia, o milho brotava como o ouro da terra. Rápido de colher, versátil e nutritivo, virou o queridinho das cozinhas sertanejas. A partir dele, surgiram pratos como o cuscuz, a pamonha, a canjica e a mungunzá. O cuscuz, por exemplo, foi uma adaptação de costumes africanos trazidos pelos povos escravizados, mesclado com a realidade do sertão. Ao invés de ser feito de trigo ou arroz, como em outras culturas, virou cuscuz de milho, simples, rápido de fazer e muito saciante. Mais do que alimento, o milho representa fartura. As festas juninas, que acontecem tradicionalmente na época da colheita do milho, celebram justamente essa dádiva da natureza que equilibra a dura realidade do sertão. A culinária do sertão é resultado de um verdadeiro encontro de culturas. Dos povos indígenas, herdamos a mandioca, base de pratos como a tapioca, a farinha e a beiju. A mandioca era processada com técnicas precisas que os indígenas dominavam com sabedoria. Dos africanos vieram o tempero, a criatividade e a mistura de ingredientes. Muitos pratos sertanejos carregam a marca da cozinha africana no uso do azeite de dendê, do amendoim, do coco e da combinação de doce com salgado. Já dos portugueses, veio a ideia de fazer doces com frutas locais, como o doce de caju, a goiabada e o doce de leite. O hábito de cozinhar em grandes tachos, ferver o leite até virar pasta, ou conservar frutas em calda, tem raízes coloniais profundas. No sertão, essas tradições se adaptaram ao que estava disponível, criando sabores únicos e histórias que continuam sendo passadas de geração em geração. Outro símbolo da comida sertaneja é a carne de bode. Criado com facilidade em regiões secas, o bode virou proteína essencial para o sertanejo. Daí, surgiram pratos como a buchada de bode, a panelada e o sarapatel, todos usando partes do animal que em outras culturas seriam descartadas. Esses pratos mostram a lógica do aproveitar tudo, de não desperdiçar absolutamente nada. É a cozinha da necessidade, mas também da inteligência. O arroz, por sua vez, chegou como um complemento. Em tempos difíceis, bastava um pouco de arroz e feijão de corda com farinha para garantir uma refeição nutritiva. A famosa paçoca de carne seca, feita com farinha e carne socada no pilão, era fácil de levar nas viagens e resistia por dias, sendo comum entre vaqueiros e viajantes. Mesmo em meio à dureza do clima, o sertanejo encontrou espaço para o doce. O doce de leite, o bolo de milho, o bolo de macaxeira, os beijus e cocadas são heranças de um tempo em que cozinhar
era também um ato de reunir a família e celebrar pequenas alegrias. Esses doces, muitas vezes, eram feitos em mutirões, em festas, em rituais religiosos. Cada receita guardava segredos da avó, da mãe, da madrinha. São doces que não são apenas sobremesas, mas afetos em forma de comida. As comidas típicas do sertão não nasceram de fartura, mas de resistência. São pratos moldados pela geografia, pelo clima, pela luta diária por sobrevivência. Cada ingrediente, cada sabor, carrega um pedaço da história de um povo forte, criativo e resiliente. Hoje, essas comidas seguem vivas, sendo celebradas em feiras, restaurantes, festas populares e, principalmente, nas casas sertanejas. Muito mais que alimentação, elas são cultura, são memória e são, acima de tudo, orgulho.